Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Que privilégio estar com você em mais um culto online. Que bênção poder estar aí na sua casa ou da onde você nos ouve e nos assiste. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família e a sua vida. Hoje nós estamos num culto muito especial, um culto de Santa Ceia. Eu quero lembrar você que se você ainda não preparou os seus elementos, prepare agora aí, aonde você estiver na sua casa, o cálice e o pão, para que no finalzinho dessa nossa reunião online, nós possamos todos juntos aí, numa só fé, num só Deus, num só batismo, num só Senhor, como uma só igreja cearmos, amém? Eu quero lembrar você também de compartilhar esse culto, enquanto nós iniciamos, com o máximo de pessoas possíveis, para que o Evangelho alcance também outras pessoas. Seja um missionário digital, um evangelista digital, deixa Deus usar você compartilhando esse link com o máximo de pessoas possíveis, para que o Evangelho alcance, para que a nossa igreja, através do Evangelho que nós pregamos, alcance o máximo de pessoas possíveis, amém? E se você ainda não entrou aí no nosso canal, se cadastre, se inscreva, toque no sininho para que você receba as notificações. Vamos então ao nosso início do culto, e eu quero agradecer você por escolher estar conosco nesse dia tão especial. Deus abençoe a sua vida continuamente. Feche os seus olhos aí da onde você está, para darmos início então a essa reunião online. Lembrando que a reunião virtual não é oposta nem oposto ao real. Pelo contrário, essa reunião ela é real, ela é verdadeira. A única diferença é que ela não é presencial. Mas isso dentro em breve também retornaremos com nossos cultos presenciais. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos, agradecer ao Senhor por esse tempo. Feche seus olhos com gratidão aonde você está, por esse tempo, porque o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem suprido a sua vida, o Senhor tem sustentado você, o Senhor tem guardado você, o Senhor tem provido você. Feche seus olhos com gratidão aonde você está. Feche seus olhos com alegria no seu coração aonde você está. Feche seus olhos com alegria no seu ser aonde você está. Levante as suas mãos se você puder. Se você tiver saúde, comece a glorificar e exaltar a Deus, agradecer a Deus, agradecer porque Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de maravilha, Ele é aquele Deus que não nos abandona, Ele é aquele Deus que nos guarda, Ele é aquele Deus que nos supre, Ele é o nosso El Shaddai, o Deus que nos alimenta, o Deus que provê todas as coisas. Pai amado, Pai querido, entregamos a Ti essa reunião online, entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, entregamos a Ti o nosso compromisso, o nosso envolvimento com o Teu reino, Pai, com as coisas concernentes a Ti. Aumenta o nosso compromisso, aumenta o nosso envolvimento com a causa do Teu reino, com a causa dessa obra, com a causa da Tua igreja, da Tua noiva. Pai, em nome de Jesus, Te louvamos e Te bendizemos,
E enquanto te adoramos, cura os corações, cura, Pai, o corpo físico, cura a alma, cura os pensamentos, livra dos traumas, tira da depressão. Enquanto te adoramos, Pai, move céus e terra, Pai, que os céus abertos sobre nós sejam manifestos como a realidade aonde estivermos, enquanto com as nossas mãos erguidas te adoramos, enquanto com o nosso coração aberto te adoramos, enquanto com o nosso corpo, Pai, ó Deus, disposto, inclinado à tua presença, inclinado à tua glória, inclinado ao teu amor, o Senhor se manifesta, restaurando, habilitando, curando, transformando, restaurando essa casa, essa família, esse lar, esse meu irmão, essa minha irmã, em nome de Jesus Cristo que oramos, em nome de Jesus Cristo que te agradecemos. Aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus.
Este é o nosso Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, luz, Deus de luz, Deus santíssimo, onde não habita o pecado, onde as trevas não têm lugar. E esse Deus, esse maravilhoso Deus, habita em mim, habita em você. Carregamos esse Deus, levamos esse Deus, andamos com esse Deus, impartindo, expressando, adorando, celebrando. Por isso creia, meu irmão, tenha convicção de que Ele é o seu Deus, declare que Ele é o seu Deus. Pode estar no deserto, pode estar na tempestade, pode estar em meio ao mar, pode estar em meio à dificuldade, mas nunca se afaste de você a convicção de que este é o seu Deus, um Deus poderoso de milagre. Creia, meu irmão, creia, ainda que a maior dificuldade esteja acontecendo na sua vida, ainda que o impossível pareça que está diante de você, ainda que você esteja no impossível, para Deus esse não é impossível. Porque para nós, seres humanos, a ressurreição parece algo impossível. Porque não temos o domínio sobre a morte, não temos o domínio sobre a vida. As nossas forças são limitadas para atuar diante da morte, diante da vida. Para nós, morreu, acabou, não temos mais força. O médico decreta óbito. Mas o nosso Deus não se limita como nós. O nosso Deus vai além. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano. A sabedoria de Deus não é a sabedoria do mundo. O nosso Deus vai além do que nós pensamos, vai além das nossas forças. Por isso é o Deus de milagre, o Deus do impossível, o Deus que tem domínio sobre a morte. E Ele diz que nem a morte, nem a vida causará a separação entre nós e esse Deus. Então creia, creia nessa palavra, creia naquilo que você está cantando. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Este é quem tu és, um Deus poderoso, um Deus que vai além. Se o sol se pôr, a tempestade nos alcançar, meu abrigo, se o mar me submergir, a tua mão me traz a dor.
Aleluia, Senhor. Tu és poderoso. Teu sangue nos leva além, nos lavou, nos trouxe vida. As alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava, que nos lava. Teu sangue, teu sangue. Todas as alturas, te ouço a tua voz. Fala de tua justiça. Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o meu sangue Poderoso. Cante declarando isso para Ele. O caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava de todo e nos faz nada além.
oração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Vamos fazer a leitura do livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Meu irmão, esse versículo, como eu já falei, é um versículo bem conhecido, é um versículo que nós estamos acostumados a ler no momento dos dízimos e das ofertas, e é um versículo que traz uma grande reflexão aos nossos corações. Paulo, ele fala que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. É segundo aquilo que o seu coração já está disposto a oferecer, a ofertar, segundo o seu coração. E que você não faça com tristeza ou por necessidade, no caso a barganha, que você não faça pela barganha ou com tristeza, porque tudo que te traz tristeza te traz um peso. Então você não vai usufruir o melhor disso. Então Paulo, ele fala que quando você contribuir, que seja segundo aquilo que você já propôs no seu coração, e que você não faça com tristeza e muito menos por necessidade, por barganha, uma troca, não faça dessa forma. Porque Deus, ele ama quem dá com alegria. Então, meu irmão, minha irmã, não é o quanto, mas sim como. Então, quando você fizer, faça com alegria no seu coração, não faça com pesar, não faça com tristeza, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor, ele ama aquele que dá com alegria. Que o Senhor continue provendo na sua vida, na sua casa. Eu quero te convidar neste momento a você pegar o seu envelope de dízimo, coloque nas suas mãos o seu envelope de dízimo. Você tem uma oferta neste momento, também coloque nas suas mãos. Eu quero orar juntamente com você neste momento. Feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã, e vamos orar. Senhor, este é um momento, Deus, onde nós mostramos realmente quem nós somos e quem é o nosso Deus. Pai, que este irmão, que esta irmã, Senhor, que está devolvendo este dízimo, Senhor, que ela faça com alegria no coração, sem pesar, sem tristeza, Senhor, e nem por barganha, Pai, porque sabemos que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Que neste momento, Senhor, os nossos corações estejam alegres, porque estamos, Senhor, devolvendo aquilo que o Senhor, ó Pai querido, supriu em nossos lares, aquilo que o Senhor já tem suprido em nossas vidas, na nossa família, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Pai querido, esse irmão, esta irmã, que mesmo não tendo um emprego formal, Senhor, o Senhor tem suprido neste lar. O Senhor tem cuidado desta casa. Pai querido, e este irmão também, Senhor, que neste momento faz um voto, Senhor, Pai querido, de devolver o dízimo assim, Senhor, que conseguiu um trabalho, Senhor, que ele possa, Senhor, conseguir este trabalho e ver, Senhor, o quão fiel o Senhor é na vida dele. Pai,
Nós te agradecemos, Pai, por esta grande oportunidade que temos, Senhor, de louvar ao Senhor, de cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, que não falte, Senhor, que não falte o pão, que não falte o leite, que não falte o alimento na casa deste irmão, desta irmã, Senhor, e que ele venha ser um abençoador, Pai, que ele venha, Senhor Jesus, devolver com generosidade, Deus, com alegria, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, no cantinho da tela vai estar o número da nossa conta, da conta da igreja. Devolva o seu dízimo, faça a sua oferta, meu irmão, com alegria. Faça a sua oferta com alegria no seu coração. E que o nosso Deus continue te abençoando e provendo no seu lar. Amém? Bom culto. Deus abençoe. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Graça e paz, povo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, graça e paz a todos e a todas. Bem, a equipe pastoral está aqui para dar uma boa notícia para você. Como alguns de vocês, se não todos já sabem, no dia 13 de setembro, no próximo domingo, nós vamos retornar com os nossos cultos presenciais. Porém, nesse primeiro momento, será apenas com os cultos de domingo à noite. De quinta-feira, continuaremos cultuando ao Senhor todos juntos de forma online. Então, nós queremos, como equipe pastoral, como liderança da igreja, te dar boas-vindas, dizer que você é bem-vindo. Nós vamos informar agora a vocês algumas diretrizes para que a gente possa voltar com os nossos cursos com toda a segurança, para que todos continuemos com saúde. Primeiro, seguindo o protocolo da nossa igreja metodista na terceira região, as pessoas consideradas do grupo de risco, os idosos acima de 60 anos, as crianças abaixo de 10 anos e as pessoas que apresentam algum sintoma que se enquadra no Covid-19, ainda não poderão participar das reuniões presenciais. Segundo, logo na entrada do templo haverá uma equipe pronta para te ajudar no que você precisar. Haverá um tapete sanitizante onde você limpará os seus sapatos e logo depois um outro tapete para você secar os seus pés. Também haverá um álcool em gel onde você vai borrifar as suas mãos para que você possa adentrar o templo e cultuar o Senhor. Terceiro, todas as pessoas devem usar as máscaras. Sem elas, não poderão entrar no templo. Então não esqueça a sua máscara nos dias de culto. Você só adentrará no templo com as suas máscaras, assim garantindo a sua saúde e também a do seu irmão. Quarto, será medida a sua temperatura na entrada da igreja. E a sua temperatura não pode estar acima de 37 graus e meio. Então, se ela estiver acima disso, você não poderá adentrar dentro das dependências da igreja. Quinto, a nossa igreja ela está se adequando às normas, às regras pedidas pela prefeitura e também pela nossa igreja, e nós estaremos colocando, adequando as nossas cadeiras no distanciamento correto para que cada um de nós possamos sentar e nos acomodar de uma forma segura em nossos cultos. E aí nós pedimos, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, que você não movimente as cadeiras sem autorização das pessoas que estão devidamente autorizadas, no remanejo, na recolocação das cadeiras no templo. Sexto, o risco de contaminação nos banheiros é muito grande. Por isso, utilize-o se for extremamente necessário. Sétimo, o culto ele terá no máximo 1h30 de duração. Nós estamos seguindo a orientação da prefeitura da nossa cidade de Praia Grande. Então, os nossos cultos terá no máximo 1h30 de duração. Oitavo, como nós estamos atendendo só a 30% da capacidade do nosso templo,
Então é necessário que você entre nas nossas redes sociais, que vai aparecer aqui em algum lugar da tela, porque nós adotamos um sistema de senha, e sem essa senha você não vai conseguir assistir o culto nem adentrar ao templo. Então é importante você se atentar a isso, de entrar nas nossas redes sociais e pegar a sua senha. Nono, e para você que por algum motivo ainda não pode cultuar o Senhor conosco, ainda continuaremos transmitindo os nossos cultos de forma online. Então, nas nossas redes sociais, no canal do YouTube da nossa igreja, continuaremos transmitindo o nosso culto para aqui da sua casa, de onde você estiver, você continue adorando e exaltando o nome do Senhor. E por último, eu quero lembrar você de não esquecer a sua garrafinha ou o seu copo, para que você evite de ficar usando as zonas comuns da igreja, para evitar contaminações também. E uma coisa que vai ser muito difícil para nós vai ser evitar todo e qualquer tipo de contato físico. Isso mesmo, evitar abraços, aperto de mão, para que a gente se guarde ao máximo dentro da igreja e fora da igreja também. Bom, meu irmão, minha irmã, são muitas regras, são muitas coisas que nós temos como igreja que nos adequar, mas creio que isso é um período, isso é um tempo, não será para sempre assim, pelo contrário, tenho certeza que isso tão logo irá terminar, e eu espero que no seu coração você esteja ansioso, você esteja ansiosa, no seu coração de vir à igreja, de ter comunhão novamente com os irmãos e irmãs, de adorar ao Senhor todos juntos em comunhão, Foi um tempo longo de espera, aí 4, 5 meses esperando o retorno dos cultos, mas esse tempo chegou, meu irmão e minha irmã. Estamos aí a poucos dias do retorno do nosso culto, das nossas igrejas, e eu espero você, juntamente com quem você pode vir às nossas igrejas, para estar adorando e celebrando o nome do nosso Deus. Por isso eu te agradeço desde já, meu irmão, minha irmã, pela sua fidelidade, por tempo que você tem permanecido assistindo os nossos cultos, via Facebook, via YouTube, mas hoje, graças a Deus, nós iremos retornar com os nossos cultos, e eu espero você de volta na casa do nosso Pai, para podermos juntos adorar ao Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e a todas, fiquem com Jesus, e até daqui a pouco, presencialmente em nossas igrejas. Boa noite, meu povo. Que alegria ter você conosco mais uma vez. E este é o nosso último culto, totalmente online. Nós já estamos a todo vapor e nos preparando para que no próximo domingo, dia 13, nós estejamos ainda que parcialmente todos juntos. Eu creio que você deve ter visto aí os vídeos, as informações, e que você esteja atento e atenta a todas as informações para que nós possamos ter um bom retorno. Amém. E eu estou muito feliz por isso, estou muito empolgada por isso também, e eu sei que vai ser um novo tempo de Deus na nossa vida. Eu creio que vai ser um tempo muito oportuno de Deus sobre nós. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com você essa noite que está queimando demais no meu coração. Eu compartilhava com o pastor Israel: ai, amor, eu estou com medo de não conseguir ministrar e compartilhar a palavra, de tanto que queima no meu coração, de tanto que o Espírito Santo tem falado comigo. Há uma preocupação de esquecer alguma coisa, mas eu creio que o Espírito Santo está no controle. Mas eu queria muito compartilhar com você sobre que somos livres de toda a escravidão. Meu irmão, minha irmã, você é livre de toda a escravidão. Nós não somos mais escravos de nada. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Então eu quero falar essa noite que somos livres de toda a escravidão. Compartilhava aqui agora com o pastor Kiko e com o pastor Israel que eu queria ler tantos textos, eu queria ler tantos capítulos do livro de Romanos. Nós vamos falar sobre o livro de Romanos, de tanto que o Espírito Santo tem ardido no meu coração, mas eu escolhi então para que nós possamos ler no Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, e nós vamos ler todo o capítulo 6. Isso, nós vamos ler todo o capítulo 6. Amém. Você que abriu sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta por alguns instantes. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração. E, Senhor, eu quero pedir a Deus que todo o entendimento do céu seja revelado a nós.
Espírito Santo de Deus, Tu és o Espírito da vida, Tu és o Espírito de poder. Que o Senhor venha mesmo ministrar, ó Deus, aos nossos corações e à nossa mente a Tua palavra. Senhor amado, traz uma revelação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja entendimento na minha mente, que haja entendimento deste meu irmão que está me ouvindo, dessa minha irmã que está me ouvindo, Senhor amado, porque aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração é de que nós precisamos ter o entendimento do Senhor, entendimento que vem do Espírito, para compreendermos, Senhor, a Tua vontade que já está revelada, Senhor amado, através da Sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu amor, Jesus, venha mesmo nos inundar, que o Teu amor venha mesmo se manifestar e transbordar em nós de uma tal forma, Senhor, que estejamos, ó Pai, com os nossos corpos querendo mais e mais de Ti, Senhor, que estejamos cada vez mais, Senhor, tão transbordantes do Teu amor, Senhor amado, que sejamos desejosos de manifestar essa graça e este amor que recebemos pela Sua parte, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sê conosco, manifesta a Tua palavra, Senhor, revelada sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E creio que foi no último culto de domingo, eu ministrei a palavra sobre oferta, e naquele momento o Senhor, Ele trouxe ao meu coração um texto de Gálatas, e o Senhor ministrou também ao meu coração, e eu compartilhei com vocês, sobre a maneira com a qual nós precisamos ter um entendimento do que é ser um dizimista e do que é ser um ofertante. Em um determinado momento eu disse para vocês que enquanto nós precisarmos de uma lei que determine aquilo que eu preciso entregar ao Senhor, ainda não descobrimos, ainda não nos foi revelado o amor do Senhor Jesus Cristo. Porque quando o amor do Senhor Jesus Cristo, ele é desvendado, sabe? Quando as cortinas dos nossos olhos caem, quando as escamas dos nossos olhos caem, a cortina do nosso coração cai, nos é revelado, nos desvendado este amor do Senhor, e nós queremos viver, nós somos impulsionados a viver por este amor. E sabe, igreja, eu tenho orado muito sobre isso, eu tenho pensado muito sobre isso, e eu tenho lido, eu tenho buscado me alimentar da palavra sobre isso, sobre a revelação da graça de Deus, sobre o que a revelação da graça de Deus faz sobre nós, sobre o que Jesus Cristo faz na minha e na sua vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Eu acho que quando a gente se torna mãe e pai, muitas coisas mudam dentro de nós. E eu me lembro que antes de ter a Aneliso, até mesmo quando eu estava na minha gestação, muitas vezes eu dizia palavras como: com a minha filha vai ser assim, com a minha filha vai ser assado, com a minha filha... A gente fica imaginando como que vai ser. E aí a Anelisa nasceu e a Anelisa está crescendo. Eu descobri que muitas coisas que eu tinha total convicção de que seria daquela maneira, o Espírito Santo vem e tem falado no meu coração: Thaís, não é assim. Thaís, não é bem assim. Thaís, você não pode ir por esse caminho. E a Anelisa tem 7 anos agora. E ela está começando a descobrir de uma forma mais acelerada o mundo. O mundo que eu digo, eu não estou falando das coisas ruins do mundo, a vida. Ela está começando a descobrir a vida. Ela vai para a escola, né? Antes da pandemia, pelo menos. Ela vai para a escola, então ela está descobrindo outras coisas. Até há pouco tempo atrás, ela ficava dentro de casa, ela ouvia apenas eu e o pai dela. Mas agora ela está descobrindo outras coisas. E ela está descobrindo outras músicas. Ela está descobrindo alguns canais do YouTube. Ela está descobrindo muitas coisas. E às vezes eu olho para o Israel e falo: meu Deus, onde essa menina aprendeu isso? Ela não ouve isso dentro de casa. Mas eu quero falar especificamente de um tempo em que a Anelisa começou a descobrir. E a Anelisa, ela é muito musical. Ela gosta muito de música. E de dança. E ela começou a descobrir alguns estilos de música. A gente já percebe qual é o gosto musical dela, o que ela gosta de dançar. Só que chegou no determinado momento em que ela começou a cantar algumas músicas que eu olhava para o pastor olhava para mim, a gente, aí, o que é que está acontecendo aí? E eu me lembro que antes de ter a Anelisa, aquelas minhas falas de que com a minha filha não vai ser assim. Eu me lembro que antes de ter a Anelisa, eu dizia: lá em casa vai ser, o que eu mandar ela vai ter que fazer.
E tem que ser assim. Eu não quero que você entenda que eu estou dizendo que a gente tem que relativizar a educação dos nossos filhos. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou preparando uma palavra para, no mês das crianças, conversar com você sobre isso. Sobre a educação cristã dos nossos filhos. Mas hoje não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que, na minha concepção, quando a Anelisa, como mãe, eu pensava que quando eu percebesse algum desvio de qualquer coisa, daquilo que nós entendemos por Jesus e por cristianismo, e eu iria dizer para a Anelisa, não, e acabou. E muitos de nós fomos ensinados assim. E de uns tempos para cá, o Espírito Santo de Deus tem me ensinado, tem forjado no meu coração de que eu preciso ensinar a Anelisa alguns preceitos do Senhor. Eu preciso ensinar a Anelisa os caminhos do Senhor. E muitas vezes nós achamos que ensinar os caminhos do Senhor para os nossos filhos é: mãe, pai, por que nós não podemos fazer isso? Mãe, pai, por que nós fazemos isso? Porque a gente é crente. Porque Deus não gosta. Porque é assim que tem que ser. Porque Deus quer assim. Não, muitos de nós fomos ensinados assim. E muitos de nós ensinamos nossos filhos assim. Mas o ponto que eu quero chegar é que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração de que se eu disser para a Anelisa, eu estava falando da música e a Anelisa estava ouvindo alguns tipos de música e eu comecei a dizer assim, ela dizia para mim, mãe, por que eu não posso ouvir essa música? Por que eu não posso dançar essa música? E eu dizia assim para ela, porque não é de Deus. Então eu percebi que a Anelisa apenas começou a repetir aquilo que eu dizia, mas ela não tinha o menor entendimento em saber o porquê que aquela música não era de Deus. Foi aí então que o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Thaís, você não pode apenas dizer para ela que é sim, que é não, porque não é de Deus, porque você é crente, porque você não é. Mas você precisa ensinar para ela os seus princípios. Você precisa ensinar para ela os meus princípios. Você precisa ensinar a ela o meu amor. E ela precisa te obedecer e me obedecer, não porque é uma regra, não porque você imputou uma lei sobre ela, mas você precisa ensinar a sua filha a me obedecer e a te obedecer, porque vocês me amam. Porque vocês querem fazer a minha vontade, porque vocês amam ao meu filho, porque vocês amam ao meu reino. E é sobre isso que eu quero dizer para você. Eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, e nós vamos ler agora. Romanos, no capítulo 6, o verso 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, aleluia, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para os pecados. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais a cada um de vossos... Não ofereçais a cada um dos membros do corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo algum, de modo nenhum. Não sabeis que daquele que vos ofereceis como servos para obediência,
desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entrega. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Glória a Deus por sua palavra, Senhor. Aleluia. Como eu falei com os irmãos, eu não sabia que texto ler, porque eu tenho me alimentado, tenho lido o livro de Romanos, e eu comecei a perceber, igreja, de que o apóstolo Paulo, em tudo aquilo que ele ministrava às igrejas, por onde ele passava, e as cartas que ele escrevia para mandar às igrejas, de fato, todas as cartas que Paulo escrevia era para tratar de alguma especificidade, alguma coisa específica que aquela igreja estava vivendo. Mas eu comecei a perceber, eu li um pouco de Gálatas, eu li um pouco de Efésios, que apesar de todas as questões específicas de cada igreja, Paulo tinha uma pregação. Paulo, ele falava exatamente a mesma coisa, de diferentes formas, para diferentes igrejas. Diferentes igrejas, eu digo diferentes igrejas em locais, porque é a igreja de Cristo. E eu creio então que é por isso que a pregação era única. Paulo falava sobre sermos libertos da lei, do pecado, mediante a graça na fé em Jesus Cristo, por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. E sabe, queridos, isso tem bradado no meu coração. A palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 1, a palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 16 e verso 17, vai dizer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, quem é o Evangelho? Evangelho é as boas novas. E quem é as boas novas? O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo está falando de que ele não se envergonha do Evangelho, ele está dizendo: eu não me envergonho de Cristo, eu não me envergonho de servir a Cristo, porque este é o poder para a salvação. Veja bem, Paulo, ele não era qualquer um. Para os judeus e para os conhecedores das leis, Paulo não era qualquer um. Quando nós falamos que Paulo, antes de se converter, antes de ter um encontro com Cristo, ele era um perseguidor dos cristãos, ele não era o matador, ele não era quem ia matar os cristãos. Ele era aquele que determinava para que as pessoas matassem os cristãos. Ele era aquele que determinava para que as pessoas torturassem os cristãos. Ele tinha um poder de influência muito grande. Ele era conhecedor profundo das leis. A palavra do Senhor diz que ele estudou com Gamaliel, um homem com profundo conhecimento das leis e do Antigo Testamento, né? Não era dessa forma que eles falavam daquele momento. Mas este mesmo Paulo que está dizendo eu não me envergonho de Cristo, é o mesmo Paulo, conhecedor da lei, que perseguia os cristãos. É necessário que eu e você entendamos isso essa noite. Quem é este Paulo? Ele não era qualquer um. Ele era uma pessoa de grande influência. Então ele diz que ele não se envergonha deste evangelho, porque este evangelho é poder para a salvação.
A primeira coisa, já disse tantas coisas para vocês, então não seria a primeira coisa que eu quero dizer, mas se eu posso dizer que a primeira coisa que eu gostaria que você inculcasse na sua mente. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre ele está falando sobre lei e evangelho. Eu comecei a perceber, à medida que eu vou aprendendo, à medida que eu vou estudando, e o Espírito Santo vai gerando no meu coração, que todas as vezes que Paulo fala sobre a lei, ele relaciona a lei com o pecado. Todas as vezes, no livro de Romanos, no livro de Gálatas, no livro de Efésios, todas as vezes que Paulo fala sobre a lei que ele dominava, a lei que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, a lei que ele era conhecedor profundo, todas as vezes, depois que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, Paulo ele se refere, ele faz de alguma forma uma junção da lei com o pecado. Então toda a pregação de Paulo, ele diz que as pessoas, eu e você, precisamos ser libertos da lei e do pecado. E este mesmo Paulo, então ele diz aqui em 1 Romanos que ele não se envergonha, porque ele começa a crer, depois do encontro que ele tem com Jesus, ele passa a crer que a lei não tem poder para a salvação. Então ele passa a crer, os olhos dele é desvendado, do espírito dele é desvendado que quem é o poder para a salvação é o evangelho, a saber, Jesus Cristo. Então Paulo, ele é desvendado os seus olhos e começa a perceber que nada disso tem a ver com todas aquelas coisas que ele havia conhecido da lei. Isso não tem nada a ver com todas as coisas que ele havia aprendido na lei. Veja bem, queridos, quando Paulo, ele antes do seu encontro com Jesus, ele persegue os cristãos, no seu coração ele era sincero. Porque no coração dele, meus queridos, ele fazia aquilo para que a verdade se estabelecesse. Porque a verdade para Paulo era a lei. A verdade para Paulo é aquilo que ele havia aprendido. E qual que é a lei, meus irmãos, minhas irmãs? A lei, ela me diz que eu não posso matar. A lei me diz que eu não posso roubar. A lei me diz que eu não posso dar falso testemunho. A lei me diz que eu não posso adulterar. Então, quando nós lemos, quando nós pensamos e falamos sobre isso, a gente pensa, meu Deus, mas a lei então, ela é boa. É sobre isso que eu quero dizer também para você essa noite. Porque quando Paulo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele descobre que todas essas coisas que ele havia aprendido, nenhuma delas ia gerar salvação, nem na vida dele e nem na vida das pessoas. Ele era sincero. Ele achava de fato que ele estava fazendo o correto. Até que ele tem um encontro com Jesus e Jesus diz assim para Paulo, Paulo, por que me persegues? Veja bem, Jesus não pergunta para Paulo, Paulo, por que você está perseguindo os cristãos? Por que você persegue a minha igreja? Jesus diz a Paulo, Paulo, por que você me persegue? Então as escamas dos olhos de Paulo caem. Eu quero dizer para você essa noite, meu irmão, irmã, e eu espero do fundo do meu coração que eu consiga de alguma forma, aliás, que eu consiga nada, porque quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, minha oração é que ele convença o seu coração. Nós somos ensinados de que nós precisamos ser libertos do pecado. E aí nós encontramos com Jesus. E quem era adúltero deixa de ser, sabe? Quem é mentiroso para de mentir. Quem é beberrão para de beber. Quem tem vícios, larga todos os seus vícios. Então nós declaramos e falamos, sou livre do pecado. Sou livre da velha vida. Sou livre das garras de Satanás. Mas muitas vezes nós fomos ensinados de que nós nos tornamos livres do pecado. Lembra que nós estamos falando que nós somos libertos de todo e qualquer tipo de escravidão. Então nós aceitamos o Senhor Jesus e temos uma convicção veemente, sabe? Temos uma convicção certeira, genuína de que somos livres do pecado. Mas muitas vezes, igreja, não nos damos conta de que temos a convicção de que somos livres do pecado, mas nos tornamos escravos de outra coisa. Aquilo pelo qual nos escraviza apenas muda de forma. Nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos escravos da lei. Paulo fala isso neste texto de Romanos que nós lemos. Aliás, Paulo fala isso no livro de Romanos quase que todo. Paulo fala isso no livro de Gálatas quase que todo.
porque ele era conhecedor dessa lei, como eu já disse, e como a palavra do Senhor diz. O problema, igreja, é que, na verdade não é problema, mas tem que ser a solução da minha e da sua vida, é de que nós precisamos crer de fato que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Cristo é o poder de Deus para a salvação e não a lei. Eu vou ler também aqui o versículo 17 do capítulo 1. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Quando nós lemos a palavra do Senhor e nós ouvimos falar sobre o antigo pacto, sobre a lei, nós precisamos compreender que o antigo pacto, que a lei, o pastor Israel já falou algumas vezes isso aqui, se eu não me engano o pastor Kiko também, o pastor Christian falou muito sobre isso. A lei, elas são sombras, elas são sinais daquilo que viria, daquilo que viria para nos salvar, daquilo que viria a nos libertar. E quando nos prendemos a essas coisas, ficamos tão agarrados nessas coisas que nós nos esquecemos daquele que veio para nos libertar. Eu vou tentar explicar isso de uma melhor forma. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós deixamos o pecado e nos tornamos livres do pecado. E muitas vezes, e para ser bem franca, igreja, na maioria das vezes, nos tornamos escravos dessa lei. É como se nós estivéssemos aqui, Jesus aqui, nós estamos indo para Jesus, mas nós acho que, sei lá o que quer que dá na gente, a gente prefere parar num pedágio chamado lei. Então nós temos o nosso desejo de viver a vida de Cristo. Nós temos a nossa vontade, sabe? Nós temos a real convicção da vida de Cristo sobre nós. Mas nós ainda teimamos em nos relacionar, em ter comunhão com Cristo por intermédio da lei. E quando Paulo fala sobre pecado, quando Paulo fala sobre graça, ele está falando sobre isso. Nós somos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória, assim também nós andemos em novidade de vida. Meu irmão, minha irmã, a lei não permite que você ande em novidade de vida. Por quê? Porque este pedágio chamado lei ensina para mim e para você constantemente que para ter acesso a Deus eu preciso fazer alguma coisa. Para ter acesso, para agradar o coração de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe por quê, queridos? Porque a lei não justifica ninguém. A lei, ela não traz vida para ninguém. E a gente fica nessa vida, nesse cansaço constante. Eu preciso agradar a Deus, eu preciso agradar a Deus. Eu não estou dizendo que nós não precisamos agradar a Deus. O que eu estou querendo dizer para você é que a gente coloca um obstáculo no caminho do agradar a Deus. Quando na verdade a palavra do Senhor diz que nós agora temos acesso direto ao Pai por intermédio de Jesus Cristo, e não há pedágios e não há obstáculos. O que a lei diz? Eu me lembro que eu conversei com os irmãos na palavra sobre oferta. E o que a lei diz? A lei diz não matarás, a lei diz não roubarás, a lei diz tantas coisas. E por quem usa a lei como pedágio para viver uma vida em Cristo, para tentar pelo menos viver uma vida em Cristo, para agradar a Deus, tem essa consciência: eu não posso pecar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Mas não tem no seu coração a convicção, porque faz apenas porque ele é mandado, mas não porque tem uma vida nova sendo gerada dentro de si. E aí, meu irmão, minha irmã, isso é uma constante frustração, e tem muitos cristãos vivendo isso. Tem muitos cristãos, assim como eu e você, que sofrem uma vida porque ficam o tempo todo tentando agradar ao Senhor, mas não sentem o seu coração plenos. E a palavra do Senhor diz que Jesus veio para nos dar o pleno conhecimento de Deus, para nos dar o pleno conhecimento do Pai. Só que quando ainda usamos essa lei, e lembra que eu disse para você, Paulo sempre relaciona a lei com o pecado, porque não muda, a escravidão é a mesma, a mente de escravo é a mesma, e o Senhor Jesus veio para nos libertar da mente de escravidão, não apenas de uma vida de escravidão.
E porque a mente é a mesma, eu fico o tempo todo, eu preciso fazer isso para agradar o Senhor, eu preciso fazer aquilo para agradar o Senhor, eu preciso trabalhar na igreja para agradar o Senhor, eu preciso ir pelo menos um dia da semana para a igreja para agradar o Senhor. Mas isso não é vida que flui dentro de você. Eu preciso ser um bom marido para agradar o Senhor, eu preciso ser uma boa esposa para agradar o Senhor, eu preciso ser um bom filho para agradar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido uma vida assim, você pode até ser chamado de um bom cristão, mas você ainda não teve a revelação da graça de Deus sobre você. Eu disse algumas vezes que Paulo ele relaciona o pecado com a lei. E quando ele escreve esse texto de Romanos que nós lemos no capítulo 6, ele está falando sobre que a graça do Senhor, a graça do Senhor sobrepuja a lei, que a graça do Senhor ela sobrepuja o pecado, a graça do Senhor ela não aponta condenação. Então ele diz assim: permaneceremos pois no pecado, no capítulo 1 do verso 6. Permaneceremos então no pecado, já que para que a graça superabunde mais na nossa vida. E aí lá no verso 15 do capítulo 6 também ele fala sobre que nós não estamos mais debaixo dessa lei, disso tudo que eu acabei de dizer para você. E aí ele diz assim: e daí havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Uma vez eu vi eu não vou me recordar agora, eu estou me lembrando agora rapidamente. E eu vi um post no Instagram, eu não sei se é de Wesley essa frase, me ajuda amor, se você lembrar se é de Wesley, que diz assim: a graça que te salva, ela é a mesma graça que tem que te transformar, uma coisa assim? Não lembra? Eu também não lembro qual é o texto, a escrita exata, mas era mais ou menos assim: a mesma graça que te salva, é a mesma graça que te transforma. O que Paulo está dizendo aqui é isso. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós vivemos debaixo de uma graça que transforma a minha vida de uma tal forma em que eu quero agradar o coração de Deus simplesmente porque eu o amo. Eu quero agradar o coração de Deus, eu quero estar com Deus simplesmente porque eu o amo. Eu amo a cruz, eu amo porque Ele me amou primeiro, eu amo porque Ele me libertou. Isso faz toda a diferença na vida de um cristão. Meu irmão, minha irmã, isso faz toda a diferença na vida de uma cristã. Na lei, meus irmãos, nós não precisamos de fé. E a palavra do Senhor lá em Efésios, do capítulo 1, se eu não me engano, verso 15. Mas eu sei que o capítulo 1 diz assim que nós não somos salvos por intermédio das nossas obras. Nós somos salvos pela graça. Vamos ler, né? É melhor ler aqui. Deixa eu aqui abrir. Depois de Gálatas, Efésios, no capítulo 1. Perdão, olha, no capítulo 2, no verso 18, diz que pela graça nós somos salvos mediante fé. Na lei, meus queridos, a gente não precisa de fé. Aquela frase que eu disse, você tem a frase toda aí? A graça que não muda a minha vida não salvará a minha alma. Despurjam essa frase. A graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Ou seja, meu irmão, minha irmã, se nós estamos debaixo dessa graça, essa graça tem que mudar a minha vida agora. Se nós somos salvos por essa graça muda a minha vida agora. A lei não muda a minha vida, porque a lei não precisa da minha fé. A lei precisa apenas que eu diga sim para ela. A lei precisa apenas que eu obedeça a ela. E eu nem queria usar essa palavra obedecer, porque eu creio que obedecer é um princípio cristão. Mas eu estou falando o obedecer do escravo. O escravo não sabe o que faz o seu senhor. O escravo não sabe a mente do seu senhor. O escravo não sabe quais são os propósitos do seu senhor. E a lei nos faz escravos, porque nós obedecemos a Deus sem conhecer a mente de Cristo. Nós fazemos o que Deus nos está mandando sem conhecer os propósitos de Deus. E Jesus Cristo veio, a graça do Senhor veio sobre a mim e sobre a sua vida, para que possamos ter propósito de Deus sobre nós.
A lei não te dá propósito, igreja. Eu nem ia falar sobre propósito, mas nos últimos tempos o Senhor tem falado muito no meu coração sobre propósito. Há muitos crentes, há muitos homens e mulheres, há muitos cristãos que vivem uma vida sem propósito, porque tem comunhão, tentam ter comunhão com Deus por intermédio da lei. Quantas vezes, e não foram poucas, meus irmãos, que eu atendi pessoas, eu aconselhei pessoas, eu ouvi pessoas que me dizem: pastora, mas eu leio a Bíblia todo dia. Pastora, mas eu faço a minha oração todo dia, mas eu não vejo nada acontecer em mim. Sabe o que é isso, igreja? É a forma com a qual nós somos ensinados a tentar ter comunhão com Deus por intermédio da lei. Não há mais intermediários, igreja. Não há mais intermediários entre nós e Deus. Porque Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A lei não te dá vida em abundância. Eu já disse, Paulo relaciona muitas vezes o pecado com a lei. E tem um determinado texto de Romanos também que ele diz assim. Eu vou abrir aqui, é Romanos 8. Romanos, no capítulo 8, diz assim. É Romanos capítulo 7, no verso 7. Ele diz assim: a lei porventura então é pecado? Porque ele está batendo tanto na lei. Ele diz: a lei é pecado então? Não, de maneira nenhuma a lei é pecado, mas se não fosse pela lei eu não teria conhecido o pecado. Se não fosse pela lei que me dizia que eu não posso cobiçar, eu não teria conhecido o pecado da cobiça. Porque a lei, por que Paulo está dizendo isso? Porque a lei me instiga a pecar. A lei me mostra a minha realidade e não tenho o poder de fazer nada com a realidade de quem eu sou. Diferente de Cristo, que quando a luz dele ilumina a minha vida, me mostra a minha realidade e a transformação, como que por espelho somos transformados de glória em glória. Então a luz de Cristo revela a minha realidade e a transformação que a vida dele está fazendo na minha vida. Mas o porquê que eu disse isso e eu já quero encerrar, meus queridos? Quando Paulo fala que então a lei é o pecado, não, mas ela me mostra o pecado. Porque ela fala no capítulo 8, verso 1, de que agora já nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, eu não preciso mais ficar inculcando na minha mente: não cobiçarás, não matarás, não fazer isso, não fazer aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso ler a Bíblia. A verdade de Cristo, ela me transforma de uma tal maneira que eu não preciso ficar inculcando na minha mente. Por quê? Porque a natureza de Cristo que hoje habita em mim e você vai fazer fluir isso na minha e na sua vida. E lá no verso 2 do capítulo 8 diz que a lei do Espírito da vida em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível para a lei fazer, porque ela estava enferma na carne, ele mandou o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne e no pecado, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós e não andamos mais segundo a carne. Então, meu querido, minha querida, existe esperança para mim e para você. Pastor, então como é isso? Eu não preciso mais viver debaixo da lei. Não, nós não vivemos debaixo da lei porque Cristo foi enviado para mim e para você, para que se cumpra os preceitos da lei. Mas pastora, você acabou de dizer que Paulo disse que a lei ela não é boa, a lei ela me condena. Mas veja bem, meus irmãos, e aqui eu quero encerrar. De quem é a lei? Quem deu a lei? O próprio Deus. Porque o preceito da lei ele é bom. Você dizer, Deus olhar para mim, para você dizer: olha, não mate. E aí eu só estou com isso na cabeça. Eu quero que você pense em todas as outras ocasiões. E quando Deus olha para mim, para você: olha, você precisa jejuar, você precisa me buscar, você precisa se alimentar da palavra, você precisa e não precisa fazer tantas coisas.
O preceito da lei, ele é bom, meu irmão, minha irmã. Mas eu entender o preceito da lei pela lei, não me ajuda a viver o preceito da lei. Apenas Jesus Cristo me faz fluir no preceito daquilo que Deus nos deixou. Isso é para mim e para você, igreja. Isso é para que eu e você vivamos uma vida em abundância. Isso é para que eu e você vivamos uma vida de paz. A palavra do Senhor diz que nós temos paz com Deus em Jesus Cristo. Ele não quer que você viva uma vida de frustração mais, meu querido. Ele não quer que você viva mais uma vida de frustração, minha irmã. Porque você tem a constante sensação de que você faz. E nunca é preenchido, um vazio está dentro de você. Ele quer que te dar a revelação de Jesus Cristo e fazer em você fluir todos os preceitos que vêm dele. Mas você precisa querer. É isso que o sangue de Jesus faz em nós. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E em nome de Jesus eu quero trazer essa realidade na sua vida, que enquanto você comer o seu pão, você comer o seu cálice, você trazer essa realidade à sua mente, ao seu espírito, de que você hoje vive a vida de Cristo, de que não há mais lei que possa te imputar pecados, não há mais lei, você não é mais escravo, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo da lei, mas você é livre em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos para ter um momento de Santa Ceia nessa hora. Vou chamar o pastor Israel aqui à frente. Que o teu coração esteja cheio da presença do Senhor Jesus. Que o teu coração esteja transbordante daquele que vive, daquele que reina, te dando paz. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos a esse momento importante da nossa reunião, que é o momento de ceia. E eu quero convidar você a aproximar os elementos da onde você está, deixando eles de fácil acesso, para que possamos juntos, todos nós aqui, que estamos presencialmente, você aí, que está na sua casa, no aconchego do seu lar, ou onde quer que você esteja preparado para esse momento. Eu quero lembrar que a Santa Ceia, a ceia não pertence à Igreja Metodista, ela pertence ao Senhor Jesus, mas ela é um sacramento com a qual nós temos comunhão uns com os outros, nós fazemos tudo em memória de Jesus Cristo, e na qual nós podemos ser igreja. Eu sempre disse isso e sempre direi que a ceia, ela é um dos atos mais importantes de comunhão, porque nós participamos do mesmo pão, nós participamos do mesmo cálice. Eu nunca concordei de fazer isso à distância, ainda não concordo, mas esse é o único meio que nós temos de fazer isso hoje. Mas dentro em breve, logo em breve, acredito que na próxima ceia, nós já faremos aqui presencialmente com aqueles e com aquelas que poderão estar conosco aqui. E quantas coisas não normalizam, nós continuamos fazendo dessa forma, mas nunca se esquecendo daquele que morreu e ressuscitou e deu a sua vida por cada um de nós. Então, meu querido, minha querida, onde você estiver, aí na sua casa, estenda suas mãos diante dos elementos do cálice e do pão e vamos orar, consagrando esses elementos. Querido Abba, nós invocamos o teu nome, que é digno de ser louvado, que é digno de ser adorado, e pedimos que tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, consagre as dádivas de pão e cálice, a fim de que o pão que vamos comer, a fim, ó Deus, ó Pai, do cálice que vamos beber, seja abençoada a comunhão no corpo do seu Filho. Pai, nós não acreditamos, ó Deus, que esse pão se transforma no corpo de Cristo e esse cálice se transforma em sangue, mas nós acreditamos que hoje ceamos com Jesus, nós acreditamos na presença real, nós acreditamos que hoje o Senhor Jesus ceia conosco e que nós ceamos com Ele aqui, mas haverá um dia em que cearemos face a face. Nós fazemos isso, ó Deus,
porque deixamos de ser escravos do pecado. Nos tornamos co-herdeiros com Jesus Cristo. Nos tornamos família de Deus. E hoje somos, pelo Espírito Santo, co-herdeiros de tudo que Ele conquistou. E nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esses elementos para a glória de Deus. Já se foi. Amém. Meu querido, minha querida, pegue o seu pão aí onde você está. Erga o mais alto que você puder o seu pão. A palavra do Senhor Jesus diz o seguinte: que no dia em que Ele foi traído, tendo tomado o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei e fazei isso em memória de mim. Você que está aí, pegue o seu pão, coma e seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Enquanto servimos aqui também o povo presencial, que você possa fazer isso aí. Coma o seu pão nesse momento. Batizados no teu Espírito, medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus. Como seu pão, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Adotado como filho, co-herdeiro com Jesus Cristo, Tenho uma grande família, batizados no seu Espírito. Aleluia. Pegue o seu cálice, meu querido irmão, minha querida irmã. Levante o mais alto que você puder. O Senhor Jesus também, na noite que Ele foi traído, tendo tomado o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, e fazei isso também em memória de mim. Pegue o seu cálice agora. Sirva a pessoa que está com você. As trevas me encontrou. Ao seu chamar meu coração queimou. E num sinal de bênção, de comunhão, de transferência de unção, troque esse cálice com uma pessoa que está com você aí. E se você não tiver ninguém com você, não tem problema, o Espírito Santo está com você aí. Agradeça ao Espírito Santo pelo precioso sangue derramado pela sua vida, que te adotou como filho, que te livrou da escravidão do pecado, te tornou família de Deus. Um sinal de comunhão, troca esse cálice. Profetiza, se você tem alguém aí, profetiza sobre ele e troca o cálice com essa pessoa, em nome de Jesus. Nós somos teus. Nós somos teus, Pai. pra sempre. Profetiza, profetiza, troca o cálice profetizando. Riqueza de glória, unção. Profetiza o amor do Pai, Clamamos o amor que verteu sangue na cruz. Nós
nós somos teus. Pra sempre teus. Adoramos, Abba. Amamos Abba, Pai. Amamos Abba, Pai. Nós somos teus, Abba. Nós somos teus. Pra sempre teus. Você que já trocou, já profetizou, pega o seu cálice, beba o cálice. Beba ele agora nesse instante. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Vamos dizer, nós somos dessa grande família. Fomos adotados. adotado como filho. Oh! Sou co-herdeiro em Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família. Somos teus, Abba. Batizados Somos no teus, teu Abba. Espírito. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus. Pra sempre teus. Amamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus. Aleluia. Pra sempre teus. Somos teus, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Somos teus, Abba. Somos teus, totalmente teus. Amém, meu querido? Minha querida que nos ouve, pegue na mão de alguém que está perto de você aí. Ainda que depois você passe um álcool gel, que você possa pegar na mão de alguém aí. Se você não estiver com ninguém além do Espírito Santo, levante suas mãos. Vamos fazer as nossas declarações de fé. Amém? Repita depois de mim, como de costume nós temos feito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tudo podemos em Deus que nos fortalece. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Estenda suas mãos como quem vai ganhar um presente. Nós vamos ministrar e apertar a bênção apostólica. Amém? E que o amor do Deus Pai, do nosso Abba Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, nosso irmão mais velho, e a unção e a consolação do Espírito que nos batizou com o fogo de Deus, seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Lembrando que quinta-feira o nosso culto ainda será online e que no domingo, dia 13, nós já teremos o nosso culto presencial, parcial, para que nós possamos estar juntos adorando o Senhor como essa grande família. Te aguardo você com muita expectativa no meu coração e que o Senhor te dê
uma vida vitoriosa, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Uma boa semana, uma semana vitoriosa.